Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Gente, hoje eu tô aqui no improviso, tô gravando numa outra máquina, outro computador. Espero que o som saia aí perfeito, tá bom? Mas vocês não perderão conteúdo, nem perderão aula não, tá? Então vamos iniciar aqui hoje a nossa aula sobre teoria das restrições. Na última aula nós falamos um pouco sobre o tema, né? Citamos até um pouco a questão do gargalo, e aí hoje nós vamos dar um pouco mais de ênfase aí ao tema. Então, vou compartilhar agora minha tela com vocês e a gente vai iniciar a nossa aula então, tá bom? Só um instantinho, o computador está um pouco lento. E a gente já inicia. Tá indo aqui, gente. Aí, agora vamos lá então, gente. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre teoria das restrições, tá? Na aula passada a gente começou a falar sobre gargalo. Vocês vão se lembrar que nós falamos sobre aquela linha de produção onde tinha as máquinas A, B, C e D, né? Onde cada uma tinha uma capacidade de produção. Então, o gargalo ele estava ali naquela máquina que tinha apenas capacidade de produzir 5 peças, né, por dia. Então, ele acabava impactando em toda a produção. Então, o que trata a teoria das restrições, né? Ela trabalha diretamente com uma abordagem, né, que uma abordagem que ela é específica para você medir as restrições no processo produtivo. Então, você vê que, por exemplo, o gargalo é um belo de um exemplo, né? Ele torna uma restrição, ele restringe aquela linha de produção. Então, a teoria das restrições, vocês verão um vídeo que eu vou passar também, que vai explicar também um vídeo complementar, né? Ela trata justamente sobre essa questão, né? Quais são as restrições no processo produtivo? Ela identifica essas restrições, né? Então, quando a gente fala de processo de produção, é uma sequência de tarefas, né? Como eu falei, nós aprendemos lá em sistema de produção, é uma sequência, matéria-prima, processamento até o produto acabado, tá? Todo o processo de produção ele tem aquelas limitações, né? Então, se a gente entender, como nós falamos, vocês vão lembrar da aula passada, nós mostramos aquele slide que tinha uma corrente com um elo quebrado, e ali naquele elo a gente tinha substituído por um clips, né? Então, quando você tem um elo que é substituído por algo mais fraco, você pode colocar em risco a eficácia de toda a produção, né? Você imagina uma corrente tendo que segurar, amarrar um carro, um guincho, amarrar um caminhão, por exemplo, um ônibus para puxar numa corrente que tem um clips no meio. Não vai funcionar, né? Assim é a produção. A produção ela tem que ser perfeita, né? A coisa tem que funcionar igualmente, com sincronia. Então, dentro aqui da teoria das restrições, a gente falou sobre o gargalo, que era esse exemplo aqui. Então, só para a gente recapitular, né? Então, a gente tem aqui 5 máquinas, onde a matéria-prima entra por aqui. Eu acho que vocês conseguem ver o meu cursor, né? Então, aqui, matéria-prima. A primeira máquina ela tem uma capacidade de produzir 11 peças. A segunda, 9. A terceira, 5. A quarta, 8. E a quinta, 15 peças. Eu não posso basear a minha produção por essa máquina E aqui. Porque não vai adiantar, em algum momento, se eu entrar com 15 peças aqui, só aqui na hora que entrar a matéria-prima, já vão ficar 4 peças em estoque, né? E assim como daqui para cá, se eu entrar com 11 peças, aqui na hora que chegar aqui, eu só vou conseguir produzir 9. E aí aqui por diante. Então, o que é o meu gargalo? Eu tenho que identificar onde está a minha restrição, que é na máquina C, que é uma máquina que só consegue fazer 5 peças por dia. Talvez, qual seria a solução aqui? Ao invés de ter uma máquina, ter 2 máquinas e eu conseguiria produzir 10, então
Poderia entrar, por exemplo, 9 peças ou até 8, né, porque é por causa dessa aqui, para a gente conseguir produzir uma quantidade maior por dia. Então, você tem que identificar, achar sempre um mecanismo que possa corrigir essa falha, né, essa restrição aí, tá bom? Então, quando a gente fala, existe uma coisa que é uma técnica de sincronização, que é para você sincronizar toda a produção. Então, você identifica o gargalo que está aqui atrás, mas existem outros termos que são muito utilizados também na teoria da restrição, que é o tambor, pulmão e corda. O que é cada um deles? O tambor é o elemento que dita o ritmo da produção. Então, você sempre vai ter uma pessoa, um maquinário que ele vai ditar o ritmo, né? Você vai conseguir fazer com que a produção se baseie através daquilo ali. O pulmão são inventários na forma de intervalos de tempo, né, que sempre estão localizados em posições estratégicas, visando você não interromper o processo de produção. Então pode ser um estoque, provavelmente, se eu não me engano, no vídeo de vocês ele vai falar do estoque, que é justamente você ter um estoque extra caso a produção tenha que parar. Então você tem um pulmão para você respirar ali, né, um estoque extra, né, para que você continue a produção, ela não pare, não tenha nenhum tipo de interrupção na sua produção, né? Pode ser até uma reposição. Existem várias frentes, tá, gente? Provavelmente eu passe algum tipo de vídeo para vocês que talvez se limite a falar sobre outra forma. Mas o pulmão uma estratégia, uma forma de você trabalhar que não evite a interrupção de toda a produção. E a corda é um elemento que força os elementos do sistema a não ultrapassar o ritmo do tambor. Então, o tambor é ele que dita o ritmo, né? Então a gente tem um gargalo aqui, o tambor provavelmente vai estar aqui do lado do gargalo, porque é ele que vai ditar o ritmo de toda a produção. Aí que ele vai fazer o controle aqui para entrar 5 peças aqui, ele vai manter até o final. Então aqui a gente tem um exemplo, olha aqui, né? Você tem o processo A, B e C, né? E aí aqui você está localizado o pulmão, aqui você tem o tambor que está dentro do processo B, e a corda faz a interligação já com a matéria-prima, porque ela tem que ditar o ritmo conforme o tambor. Então, ela já vai se comunicar lá na frente com a matéria-prima para poder a produção ficar sincronizada. Por isso que é técnica de sincronização, para a coisa funcionar da mesma maneira, para funcionar da mesma forma, né? Não ter divergência na forma de trabalho, tá bom? Então, quando nós falamos sobre processo produtivo, vou abrir a janela porque está muito quente. Quando a gente fala sobre processo produtivo, ele precisa ser melhorado em algumas formas, né? Então, quais são as formas que precisam ser melhoradas? Primeiro, velocidade, né? Então, tempo que você vai produzir as coisas. Isso tudo precisa ser melhorado. A gente precisa sempre, quando a gente trata de melhoria contínua, a gente sempre tem que pensar no que diz respeito à velocidade, ao tempo de produção daquilo, né? Redução de estoques intermediários. O que seriam os estoques intermediários? Justamente isso daqui, né? Então, se eu tenho uma máquina que produz 11 peças aqui criaria um estoque intermediário de 2 peças. Ou se eu entrasse com 9 aqui, na hora que chegasse aqui eu teria um estoque intermediário de 4 peças. Então, redução de estoques intermediários. Quando você pensa no processo produtivo, você pensa nele como um todo, né? Então você vai fazer com que reduza esses estoques, porque estoque gera custo, né? E aí a gente já fala para o item de baixo, que é a redução de custos também, né? Você reduzindo os estoques, você não vai ter que ter um funcionário ali controlando, você não vai ter que ter um espaço, né? Que daí para ter um estoque intermediário, tudo isso é redução de custo, tá? Você também vai ter um aumento de competitividade, porque uma vez que eu tenho um custo menor, eu consigo poder proporcionar um valor melhor também do meu produto, né? Então, isso aumenta a minha competitividade, que trabalha de uma maneira mais eficaz, né? E aí, automaticamente, nós temos também a questão do aumento de vendas. Então, o aumento de vendas permite que, né, que você reduzindo custos, aumentando a velocidade, reduzindo o estoque intermediário, aumentando a competitividade, você automaticamente também consegue aumentar as vendas. Então, gente, olha como é importante, né? Você conseguir trabalhar melhor o seu processo produtivo.
quando você trabalha o processo produtivo de uma maneira melhor, você consegue melhorar tudo isso e mais um pouco, tá bom? Existe uma filosofia que é a filosofia Lean, tá? Que ela é uma filosofia que foi inspirada no sistema da Toyota. Significa o quê? Manufatura enxuta, né? Sempre na redução do desperdício, como por exemplo a questão da superprodução, né? Envolve uma série de fatores aqui também. A filosofia Lean ela é inspirada em 5 princípios básicos. E quais são eles? Tá? O primeiro deles é a cadeia de valor, né? Desculpa, é o valor, que são as características proporcionadas por cada produto ou serviço, né? Que o cliente ele consegue perceber. Então, que é o que é o valor na filosofia Lean? Então, digamos que eu queira comprar um carro que tenha ar-condicionado e um estofado com banco de couro, por exemplo. Isso daí é um valor que eu consigo perceber, né? Então, isso daí é algo que faz com que influencie a minha decisão da compra. Então, quando eu vou comprar um carro, eu falo, olha, nossa, mas tem um ar-condicionado digital e tem, por exemplo, um estofado em couro, isso influencia. Então, isso é o valor do produto, né? Isso cria um interesse do cliente para que ele possa consumir o seu produto, né? Então, enquanto maior o valor percebido, maior será o nível da sua satisfação. Então, enquanto mais itens de valor tiver, e a gente não está falando de valor financeiro, né? A gente pode relacionar, por exemplo, o valor a conforto, a funcionalidade, né? Você pega, por exemplo, vamos dar um outro exemplo de valor. Você pegar um celular que tem uma câmera que tenha uma resolução melhor, ou que tem agora 4 câmeras no mesmo aparelho. Isso é uma forma de valor, né? Isso daí é perceptível ao cliente, cria valor ao produto, faz com que ele seja diferente, melhor que os outros, né? Então, isso é uma dos princípios aqui da filosofia Lean. Passado o valor, nós temos a cadeia de valor. Então, cada produto ou serviço ele tem que passar por um conjunto de etapas que tem que ser concluídos. E aí, essas etapas podem ajudar ou não no processo de geração de valor. Então, quando você fala da cadeia, aqui o valor a gente falou de itens individuais. A cadeia de valor ela vai agregando valor ao longo da produção. Então, vamos voltar ao exemplo do carro. Eu tenho um carro com ar-condicionado, um estofado diferente, que utilize, por exemplo, um pneu com roda de liga leve, que tenha uma pintura metálica diferenciada, que tenha um vidro fumê elétrico e com acionamento por voz, não sei, né? Tudo isso pode é, fazer parte da cadeia de valor. Então, a cadeia é o conjunto, né, de todos os valores daquele produto, tá? Nós temos também o fluxo, né, que é todo o fluxo de pessoas, materiais, informação e capital que percorre a cadeia de valor. Então, eles devem ser sempre contínuos, né, sem que existam pontos de estrangulamento, que são os gargalos que nós estudamos na teoria das restrições, para que não hajam interrupções e reduções na atividade. Então, o fluxo é justamente isso. Você tem que montar um fluxo dentro da tua linha de produção, onde a circulação de materiais, a circulação de pessoas, tudo isso seja contínuo e isso não gere interrupções. Então, se eu e isso daí influencia muito na questão do layout de uma fábrica, né? Se você montar uma fábrica totalmente mal estruturada, muito provavelmente esse fluxo ele pode interferir e acabar atrapalhando a sua produção, ou até gerando um gargalo, que é aquilo que a gente acabou de estudar, tá? Nós temos também o sistema pull, que é puxar, né? Então, esse princípio determina que a produção de qualquer produto ou serviço deverá iniciar somente quando o cliente solicita, aplicando o conceitos de just in time, né? Então, dentro do Lean, ele trabalha muito parecido com just in time. Para quem não sabe o que é o just in time, nós falamos um pouco sobre isso também. O just in time ele é justamente trabalhar sob encomenda, né? Então, eu faço uma produção, não necessariamente talvez com encomenda, mas eu trabalho com a produção já para gerar pouco estoque, né? Então, eu não preciso de estoque excessivo, eu tenho um estoque mínimo sempre, porque eu já trabalho com uma produção programando para despachar logo meu produto, sem que eu precise ficar muito tempo ali segurando, né? Então, o sistema pool, ele trabalha sempre puxando de uma maneira que eleva
a flexibilização, né, que seja uma coisa muito mais dinâmica dentro da sua produção, tá? E o conceito de perfeição. Como a gente falou de toyotismo, né, lá atrás, e a gente falou de Toyota, o conceito de perfeição com certeza não poderia faltar, porque a gente está falando aqui de qualidade, né? Então, é sempre um princípio simples, né, que determina a importância da qualidade e você não ter retrabalho. Tanto o toyotismo quanto a filosofia Lean, ela abomina o retrabalho. Você não tem que fazer duas vezes a mesma coisa, né? Então você tem que ter sempre um trabalho padronizado, bem feito, para que você não tenha que refazer. Então justamente é isso o conceito de perfeição. Então, uma vez tratado sobre isso, nós vamos falar um pouco sobre a melhoria na produtividade e qualidade, né? Então, quando nós falamos de qualidade, são conceitos que tornam-se fatores-chave para o aumento da competitividade. Quando a gente fala de competitividade, a qualidade pode estar, principalmente a qualidade, ela pode estar diretamente ligada ao sucesso do teu produto no mercado. Se você não prestar um serviço de qualidade ou tiver um produto com qualidade, muito provavelmente seu negócio não vai dar certo, porque você pode encontrar algum tipo de dificuldade, né, para ter uma aceitação no mercado. E a produtividade, se ela não for bem feita, impacta diretamente na qualidade. Então, o consumidor final, é claro, ele não vai procurar saber. Quando você compra um celular, você não vai querer saber se ele foi produzido utilizando 5S, se foi produzido utilizando a metodologia Lean. Não, não vai trabalhar com isso. Ele vai querer saber se o produto tem qualidade. E aí é o que o consumidor olha sempre, é a qualidade. Só que nós que somos técnicos da área, né, nós temos que entender que a produtividade impacta diretamente na qualidade. Se eu tiver um sistema de produção totalmente ineficiente e ineficaz, isso daí vai gerar que o meu produto não tenha qualidade lá na frente, né? Então, quando nós falamos de qualidade, a gente tem três tipos de forma de produto de trabalhar, tá? O primeiro deles é o produto voltado para robustez. O que é um produto robusto? Um produto durável, né? Ele não pode ser necessariamente ter somente o desempenho desejado. Eles querem, os clientes hoje em dia, eles querem que os produtos eles tenham um desempenho satisfatório, né? E quando utilizados em todos os tipos de condição. Então, um projeto, quando ele é robusto, ele sempre apresenta um desempenho desejado, mesmo com condições adversas. Por exemplo, você pega um celular que cai na água, por exemplo, e continua funcionando. Ok, isso é um produto robusto, né? Então, ele sempre, dentro de condições, ele é projetado para fazer dentro d'água? Não. Para funcionar dentro d'água? Não. Mas ele surpreende o cliente por funcionar em condições adversas. Então, elementos como calor, frio, umidade, natureza do uso, que é o mau uso, né, e outras condições também podem interferir. Né? Então, quando você produz um produto robusto, é justamente isso. Eu estou lembrando aqui de um fato que aconteceu comigo. É claro que os celulares de hoje em dia não, mas eu tinha um celular que era um tijolão e eu lembro que eu estava vindo de uma escola, né, um tempo, muitos anos atrás, ainda era aqueles celulares tijolo logo quando surgiu, e eu desci do ônibus, o celular caiu embaixo da roda do ônibus. Na hora que eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, perdi. Não tinha nem dinheiro para comprar, para pôr crédito, quem dirá para comprar outro celular. Eu olhei aquilo, sabe quando você vê o seu celular em câmera lenta embaixo do pneu do ônibus e aquela coisa se aproximando, aquele pneu, aquela roda? Eu sei que assim, por um milagre de Deus, eu não sei se a posição era favorável, o pneu passou, encostou no celular, jogou ele do outro lado da avenida, ele saiu quicando. Quando eu cheguei lá, eu olhei, minha mãe estava me ligando. Eu atendi normal, funcionou. Se fosse hoje, muito provavelmente o celular já não estaria nem funcionando, né? Então, para você ver como a robustez de um produto, ela é importante, né? Eu lembro que antigamente tinha as montadoras, eles falavam muito que carros da Volks era durabilidade, né? Era robustez, Chevrolet era conforto e Fiat era espaço. Então, os carros da Volkswagen eram conhecidos por ser mais robustos, porque a suspensão era mais forte, então você podia
Por exemplo, olha a condição adversa. Você podia pegar uma estrada de terra e andar normal que a suspensão aguentaria, né? Isso daí é você criar um produto robusto, tá? Quando você pode produzir o produto voltado para produção. O que, que é você ter um produto voltado para produção? Você vai pensar na maneira mais fácil, mais simples de produzir. Não necessariamente mais simples, mas que você consiga reduzir custos, que seja mais fácil de produzir, né? Que você possa utilizar menos mão de obra, menos tempo, menos espaço. Então você vai pensar no produto, mas não pensando só em robustez. Você vai pensar na melhor maneira de produzir aquele produto, né? Então, muitos produtos são criados pensando nisso. Se vocês analisarem aí, isso tem muita semelhança com o Fordismo, né? Lembra que que a gente falou do Fordismo, que eles pensavam somente em produzir os carros que os engenheiros queriam, não era voltado para o cliente como a Toyota, né? Pela satisfação do cliente. Então, quando você fala de projetar algum tipo de produto, você pensando na produção, é justamente isso. Você está pensando em si mesmo, na sua empresa, né? Como eu vou produzir de uma maneira melhor para que depois também saia um produto bom. Então, projetar o produto voltado para a produção seria isso. E o último item é projetando voltado para confiabilidade. Então, cada peça desse produto, ela é criada para um dado nível de confiabilidade do componente. Então você tem que fazer com que o produto seja confiável, né? Sempre você tem que trabalhar com ele de uma maneira que seja confiável. Então, projetar o produto voltando para confiabilidade seria isso. Você tem que confiar no produto. Eu pego um avião, por exemplo, aqui, eu quero crer que daqui a alguns dias eu vou fazer uma viagem, que pela fé pelo menos, aquele avião é confiável e ele não vai cair no meio do caminho. Eu tenho que confiar, né? É um projeto voltado para confiabilidade. E aí você consegue medir a confiabilidade aqui utilizando essa fórmula, né? Então, quantidade de falhas dividido por quantidades de teste, né? Ou quantidade de falhas divididos por horas de operação, ou horas de operação divididos por quantidade de falhas. E aí você consegue medir confiabilidade, razão de falha e tempo médio entre falhas utilizando essas fórmulas aqui, tá bom? Então, só um instantinho. Então, galera, é isso, tá? Deixa eu ver se eu estou aparecendo. É isso, então. Espero que vocês tenham gostado. Vou pedir agora para vocês fazerem a atividade complementar, né? Assistir os vídeos complementares. E depois disso responder aos questionários. Mas tudo isso eu vou orientando vocês ao longo da aula, tá bom? Então, tudo de bom, a gente vai se falando. Até mais.